esses cortes específicos dessa investigação. E aí aqui a Polícia Federal traz o seguinte: no campo específico da presente representação, apura-se uma possível relação ilícita entre os gestores do Banco Master, Augusto Lima, Daniel Vorcaro e o senador Jacques Wagner. A PF sustenta que no curso das investigações foram identificados elementos de recebimento de vantagens indevidas pelo senador, direta e indiretamente, tanto por intermédio dos familiares, pessoas de confiança e também estruturas societárias que são vinculadas ao grupo investigado. Então, até mesmo por meio da nora, havia o recebimento de dinheiro que você falou. Exatamente, esse contrato que a gente revelou aqui em março, né, um contrato de 12 milhões de reais, o que causa estranheza nela, porque a nora dele trabalhava como florista, a Boni de Bonilha, e estudante de psicologia. Ela tinha uma formação em direito, mas ela não atuava nessa área, né? Então, é estranho que uma pessoa que trabalha com flores tenha contratos aí para prestar serviços ao Banco Master, a não ser, claro, para fornecer flores para algum evento do Master, mas não era sobre isso. Era um contrato mesmo de consultoria financeira, o que é Aí, diferente. o próximo trecho mostra para a gente como é que o Jacques Wagner usava sua atuação como parlamentar para conseguir Sim. benefícios para o Daniel Vorcaro. É que o terceiro eixo mostra a atuação dele em temas de interesse do Banco Master. De acordo com essa representação, ele teria mantido interlocução com Augusto Lima sobre temas de interesse do Master, como a margem consignável da remuneração disponível para os trabalhadores seletistas, para aposentados pensionistas, além de autorizar a realização de empréstimos e financiamentos por beneficiários do BPC. Além daquela história que está envolvendo o Ciro Nogueira, que é o aumento do Fundo Garantidor de Crédito para quase R$ 1 milhão, que aumentaria e muito o valor e limite da cobertura do crédito do Banco Master, aumentando e muito o dinheiro investido no próprio banco. Exatamente. A gente ouviu falar muito dessa questão da emenda Master, né, dos Isso. senadores que apoiaram a emenda Master para dar justamente para beneficiar Daniel Vocaro, para beneficiar o Banco Master. E a PF hoje mostrou, como Neila bem apresentou aqui para a gente, que Jacques Wagner, segundo a Polícia Federal, teria atuado também aí para beneficiar, né, através ali das votações no Congresso Nacional, por meio dessa emenda, o Banco Master, o Augusto Ferreira Lima, que é o ex-sócio de Daniel Vorcaro, mas assim, é o ex-principal sócio de Daniel Vorcaro. É um personagem muito importante no Banco Master. A ligação do Jacques Wagner em si é com Augusto Lima, que é muito próximo do Daniel Vorcaro. Assim, para a gente ter uma ideia, o Jacques Wagner aparece em eventos ao lado do Augusto Lima, né? O Augusto Lima na Bahia é chamado de Guga Lima, né? Eles se chamam pelo apelido, é Guga e tal, então tem uma relação muito próxima mesmo. Aqui esse próximo recorte mostra os benefícios que o Jacques Wagner acaba recebendo, as vantagens, aqui Sim. vantagens econômicas investigadas, figurando como agente público em favor de quem tido estruturado pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais. Então, de acordo com a representação, foram aferidas vantagens econômicas indevidas, ah, aeronaves vinculadas a Augusto Lima, ou seja, viagens que foram bancadas, ingressos para shows no exterior de elevado valor. Eu acho que é um valor aí de R$ 63 mil. Se tiver, depois a gente mostra, mas se eu não me engano, é um valor de 63. É exatamente isso. Isso. Então, um show no exterior de uma cantora, no valor de R$ 63 mil, onde o Jacques Wagner tinha pedido 3 ingressos, depois ele acaba pedindo mais 2. Ele Sim. queria 5 ingressos para esse show no exterior, além de um empreendimento, um apartamento, no valor de R$ 2,5 milhões e viagens nesses jatinhos à torto e à direito. Então, era vantagem o tempo inteiro. Vantagem o tempo inteiro. Vantagem através de ingressos, através desse apartamento, através de contratos com familiares. Era uma relação aí bem Bem próxima, no mínimo, próxima, né? uma ligação perigosa, né? Uma relação próxima, são ligações muito perigosas e que a PF mostra aí hoje, bota essa digital mesmo, Neila, do PT. Hoje o PT coloca esse carimbo assim, né? Com o Jacques Wagner, que não é qualquer figura no PT. Jacques Wagner é um homem de confiança do presidente Lula, é recebido semanalmente no Palácio do Alvorada, né? É quem um conselheiro ali para o presidente Lula, então não é qualquer coisa. É um nome que é ouvido. Que é ouvido, exatamente. Exatamente.
Aqui também mostra que, a título exemplificativo, para demonstrar a relação de proximidade, para Uhum. comprovar como os dois eram próximos, Augusto Lima e Jacques Wagner, a partir de elementos extraídos do aparelho do Augusto Lima, a autoridade policial reproduz áudios, ou seja, tiraram áudios, mensagens de áudios do celular do Augusto Lima. E aí, em trechos trocados entre os dois, do dia 11 ao dia 13 de outubro, mostravam ali encontros na chamada Ilha da Paixão, que a Milena já tinha trazido aqui pra gente. Qual foi o mês que você disse? Em abril, a gente trouxe aqui, mostrou que essa Ilha da Paixão era do Augusto Lima, que ele comprou uma ilha, derrubou uma ilha e construiu outro ponto lá. E aí, as mensagens de áudio trocadas mostram o interesse do Augusto Lima em trazer o Jacques Wagner para participar aí dos eventos que aconteciam na ilha e deixando à disposição o jatinho para deslocamento do Jacques Wagner para a Ilha da Paixão, que a Milena, à época, trouxe aqui para a gente, dizendo que a Ilha da Paixão é um local onde acontece vários Sim. shows, vários eventos, várias celebridades sempre estiveram no local. Então, era um local fechado e de muito interesse para fazer ali relacionamento. Exatamente, exatamente. Inclusive artistas iam para lá, faziam muita festa lá, no verão de Salvador, né? Muitos artistas. Ele compra essa ilha, derruba essa ilha, constrói uma mega estrutura nessa ilha e tinha shows, né, de bandas de axé. A gente até cita em reportagens do Metrópolis alguns dos artistas que tiveram lá trabalhando, né? Obviamente, mas políticos também, autoridades também estiveram na Ilha da Paixão e a maior prova é esse ponto aqui, né? E aqui fala sobre a questão do show nos Estados Unidos e o valor aqui, ó, de R$ 63.339, Exatamente. que foi pago, seria pago pela REAG Investimentos. A gente sabe a ligação da REAG Sim, com o Banco Master. E aí a questão dos ingressos, que ele acabou pedindo mais 2, completando 5 5 ingressos. ingressos. Ou seja, a intimidade era tanto que, normalmente, gente, quem pede ingresso pede 2, né? Um para É, mim e um para o é. acompanhante. Agora 5. 5. Família toda, né? Família toda. Realmente a Exatamente. proximidade era grande, a liberdade, no mínimo, era Sim, grande para totalmente. pedir 5 ingressos. Então, aqui mostra o que a gente quer mostrar para vocês com todos esses recortes, era a proximidade e a liberdade que os dois tinham, além das vantagens indevidas que foram proporcionadas para o senador Jacques Wagner. A última, aqui no telão, é o seguinte: segundo essa representação, a disponibilidade das aeronaves privadas de Augusto Lima para Jacques Wagner não teria sido um episódio isolado. Em outras ocasiões, o senador teria solicitado a Augusto contato do piloto para deslocamento ao Rio de Janeiro. Isso em abril de 2024, após uma chamada de voz, Augusto encaminhou ao senador o contato do Breno, copiloto banco. Em seguida, repassou ao piloto o contato do senador, ou seja, várias viagens. E para você passar o telefone do seu piloto, realmente tem que ter uma liberdade. Tem que ter uma liberdade para passar telefone, para dar ingresso, para, né, botar familiar para trabalhar, tem que ter uma ligação próxima. E as provas da PF, né, os argumentos aí nessa decisão são mais que plausíveis, né, para mostrar isso, que o Metrópolis vinha mostrando já há algum tempo aí, né, essa questão da relação do líder do governo no Senado com o Augusto Lima, principal sócio de Daniel Vorcaro. Agora, Milena, o presidente Lula chega hoje da cúpula do G7 da França, ele até fez uma parada na Suíça, em Genebra, na Suíça, chega hoje já com esse escândalo dentro do Exatamente. partido dele. Você acredita que o presidente Lula vai falar sobre isso ou ele vai acabar mantendo isso quieto, sem dar nenhuma declaração? Ele não deu. Quando a gente deu aquela matéria sobre a nora de Jacques Wagner e tal, o presidente Lula chegou a conversar com o senador, chegou a conversar com o líder sobre esse ponto, né? E o presidente Lula não se manifestou até então. Inclusive, ele vem falando pouco de Banco Master, mas a orientação agora vai ser diminuir mais ainda o tom em relação a isso. A gente vê ele provocando o Flávio, vez ou outra, né? Mas eu imagino, e até já conversei com algumas pessoas do Planalto, que o presidente Lula não comente esse fato publicamente. No máximo que ele vai falar é que a PF tem autoridade para apurar, que a PF deve investigar mesmo. A gente entrevistou hoje o ministro da Fazenda aqui, Dário Duriga, e eu questionei ele sobre isso, né? E aí ele disse, Neila, que ele confia no Jacques Wagner, que a PF está apurando, fazendo o papel dela. Então, o presidente Lula deve adotar aí a mesma linha, né?
Ele ainda adotou essa linha de defesa, que o presidente Lula não costuma fazer tanto, né? Ele fala mais, olha, que a PF investigue, que a PF apure isso. Já o ministro da Fazenda não, ele deu esse tom assim, dizendo que confia mesmo no líder do governo no Senado. Mas vamos aguardar aí o que o presidente Lula deve falar sobre isso. Mas deve evitar, né, Neila? É de bom tom que se evite, né? Sabe o que eu estava me lembrando? Que houve aquele encontro do Partido dos Trabalhadores aqui em Brasília neste ano, quando eles acabaram apresentando aquele vídeo em que unia o Flávio Bolsonaro ao Dark Horse Sim, e a sim, questão do Banco Master. Ou seja, deixando claro que a história do Banco Master estava ligada apenas ao Flávio Bolsonaro. Agora, eu acho que o PT não vai poder mais usar esse vídeo. não vai poder mais a pré-campanha, né? Não vai poder mais usar essa questão, nem o Bolsomaster, né? Que eles criam várias frases assim, o pessoal da pré-campanha vai ficar mais difícil para usar agora, porque também vai ter do outro lado, né? O Jacques Wagner aí, vai ter decisão da PF, então não vai ficar mais difícil, Neila, com certeza. Milena, te agradeço muito pela Obrigada participação você. aqui com a gente. Pessoal, ó, tem matéria o tempo todo saindo lá na coluna da Milena Teixeira, lá no portal metrópolis.com. Fica de olho para ficar muito bem informado hoje, que está quentíssima a coluna. Obrigada, Milena. Obrigada, Neila. Obrigada, nossa audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Ó, eu venho